nome do senhor? Giovanni Tesa, A idade? 66. Casado? Separado, divorciado, Quantos filhos? 4. Um já falecido. Nomes? Os nomes? Luzia, Amarildo, Marília e Luziara. Quantos netos? São 2. 2 pro lado da tia, 2 da mãe. 4. 4 netos. 4 netos só. E o mais querido? Mais querido? Por enquanto ainda não deu para dizer o mais querido, que são todos. Os nomes são Gabriel. É a Gabriele, daí o Vitor, o Gustavo e o Hendrick. São os netos. Bisneto ainda não há? Bisneto, por enquanto, não apareceu nenhum. É a ocupação do senhor. Por enquanto, eu trabalho aqui só de caseiro. Então agora praticamente só em roda de casa, limpando e ajeitando. Tem uns bichinhos para tratar ali que interte um pouco. Aqui agora faz 4 anos que eu retornei. Mas eu morei aqui há 30 e poucos anos morando aqui. Já não é um rostinho conhecido. Não, também saí mais ou menos 30 anos fora, né? Daí a gente ficou um pouco afastado da comunidade. Aí voltamos de novo. Nós morava aqui embaixo, onde hoje mora o Riquelmo Soleto, que morava o pai dele, né? Tinha a escolinha ali, a Santa Luzia, onde tem a comunidade, tem a igreja. A nossa professora ali era a Dona Justa e a Zélia, que eram as professoras aqui da escola. Então eu estudava ali. Ali foi onde eu aprendi a ler, escrever, fazer umas continhas. Sempre por aí junto com a turma. Aí a gente foi crescendo, foi saindo, foi entrando pros futebol junto com as turmas. E no mais, aí o pai vendeu os terrenos, a gente foi lá pro Fraiburgo. E trabalhei um pouco na cidade, de repente cansei da cidade e fui para uma fazenda lá, fiquei 20 anos naquela fazenda. Me aposentei, o pessoal não quiseram mais que eu ficasse lá, porque eu parei com as máquinas, né? Não aguentava mais. Aí me abandonaram, me expulsaram de lá. Ah, tem que ter a casa para pôr outro empregado que trabalha normal, né? Daí eu já, meus problemas nas pernas e coluna também um pouco, bem no fim. Então vai ficando velho, vai cansando. Aí eu quando fiquei meio, como diz a turma hoje, adolescente, 14, 15 anos por aí, eu trabalhei, a maioria, fora de casa. Diarista, né? E era, como eu falei, os torneios. E os domingos sempre no campo, treinando. Festas. Para não dizer que eu fui 2 festas no núcleo. Frei Rogério sempre ia, né? Porque é a comunidade. Então a gente está mais presente ali. Mas também não ficava muito. E bailes. Em 30 e poucos anos ali no núcleo eu fui um baile só. Conheço bem o clube porque o pai foi gerente da cooperativa em 1970. Então a gente vivia nos domingos lá dentro do clube, né? Mas caso contrário, daí já não. E Frei Rogério também, acho que eu fui uns 2 ou 3 bailes. Tempo que o Valdemar Faquin tinha a casa ali onde hoje é o prédio da prefeitura. Daí a parte de cima abriu um salãozinho lá e ficou lá. Aí fui uns 2 bailes lá. Mas poucos. Não fui muito dançador, não. Sabia dançar, mas o meu mais era vir pra casa o fim de semana, pegar meus cachorrinhos Caçar. e ir pro mato arrancar os bichinhos da toca. Era caçar. Pescar muito pouco, mas caçar. Daí quando não tinha muito o que fazer, eu vivia mais ali no solto corrente. Tinha o clube, tinha a cancha de bocha. Então ia lá se entreter um pouco com a turma lá e jogar uma bocha.
Porque daí Frei Rogério não tinha bocha, no núcleo não tinha, Celso Ramos não tinha. O único lugar que tinha bocha era no Salto, né? Então dava umas folguinhas, eu corria pra lá, jogar uma bocha com a turma por lá. Daí tinha os amigos da gente que a gente tinha ali. E que nem o João Seisler ali, os irmãos dele, a gente era tudo amigo, trabalhava um pouco junto pelos matos, cortando lenha e pra lá e pra cá, né? Que tivesse de serviço eu pegava, não deixava passar. Não tinha essa de, porque não vou lá porque o serviço é ruim. Encarava tudo. E daí então, meus fins de semana mais não tinha o que fazer era ali. Aí pro Celso Ramos ia mesmo só quando tinha torneio de futebol, senão não ia. Fazia amistoso, mas dentro do Celso Ramos não. Isso daí a família puxou forte. Lá no São José também, eu sempre ia só quando tinha festa, né? Baile, coisa, não ia. Tinha festa lá no São José, eu gostava de ir lá, tinha uns senhores de idade que gostavam de conversar e eu gostava de escutar a conversa dos mais velhos. Às vezes ficava a tarde inteira lá, tinha matinê, eu nem entrava, eu não sabia, ficava só lá fora com a turma lá dos velhos. Então, a gente passou o tempo aí assim, mais ou menos assim, sem misturar muito com o povo. Mas ainda a gente se dá bem com todo mundo por aí. Não teve nada de encrenca com ninguém, né? Às vezes dava coisinha assim, mas coisinha que não dá importância. Tem aqueles que gostam de falar da vida dos outros, né? Que nem o Andy fala dos colegas dele que não estudam direito. Isso acontece de vez em quando, uma discussãozinha outra assim, né? Mas de fazer inimizade não, com ninguém. Lá no Laumel também a gente ia só nos torneios, Canha da Funda só quando tinha torneio. Ali o lote 14, né? Uns dizem Canha da Funda, outros lote 14, é assim. Então a gente passou mais uns outros meio desligados da turmada em festas e baile. Mas onde tinha futebol, aí não tinha a bola rolando, tinha o velho tava junto. Atrás. Vamos dizer, o falecido Zagalo, onde tinha um couro velho rolando no chão, eu tava correndo atrás. Aqui mudou uma porção. Como aqui na comunidade era só uma escolinha, hoje tem o pavilhão da igreja, né? Tem a igreja. E os asfaltos. Veio, com o longo do tempo, demorou um pouco, mas esse trecho de asfalto de lá pra cá. O núcleo Celso Ramos não tinha o Parque Sakura, não tinha aquele pavilhão de festas para trás ali, não tinha nada. Também mudou, aumentou bastante. O núcleo tritícola também tinha só a cooperativa, o moinho, uma farmácia e uma marcenaria. Tinha o grupo, clube e poucas casas. Hoje já tem cooperativa, duas, né? No tempo era uma só, hoje tem duas praticamente. E posto de gasolina, naquele tempo nós tínhamos que ir tudo em Curitibanos buscar gasolina. Óleo diesel para trabalhar com as máquinas, quem não ia Fraiburgo, que estava para cá, Taquaruçu, Canha da Funda, para Fraiburgo, né? E daqui é só Curitibano, senão fartou gasolina, tinha que andar de a pé. O povo naquela época andava a maioria só a cavalo, com carroça, com charrete. Hoje não, hoje é difícil você enxergar um cavalo por aí. É só quem trabalha com rodeio, né? Então ainda mantém os cavalos. Mas o resto aqui, que nem tinha o avô do Edinho ali, o velho Juvica, o pai do Ito Melo ali, o velho José, o Soleta ali, o Bastião Xavier morava ali embaixo. O Bastião morava aqui, ali embaixo morava o Cezinante, onde é o terreno dos Zés hoje. O Nino Albertão, então é todo mundo com cavalo, tanto na roça quanto para transporte. Hoje o transporte é com caminhão, é com máquina agrícola e mudou bastante. Frei Rogério também era só dali de onde mora o Teco pra cá, até chegar no Solanha, era só 3, 4 casas na beira da estrada. Dali pra cá tinha umas pra lá, outras pra cá, mas ali
onde está o posto de gasolina era a última casa também. Tá certo que pra cá também ainda, acho que tem uma ou duas, né? Do posto de gasolina pra cá. E foi mudando, devagar foi aumentando. Daí a piazada da época começa a crescer e não tem onde morar, vão. Os que não foram embora se ajeitaram num lote aqui, num lote ali. E vários também ficaram com a falta do pai e a mãe. Tem a herança, foram habitando mais, as colônias também, né? Naquela época aqui no Juvica era só a casa do Juvica. Hoje tem a do Iloto e do Edinho e a do Dito. Então são 3 casas. Quer dizer 4, que daí o Nico comprou um pedaço ali em cima, mora com o Padre Nico e o Renan, o piadeiro. Então aumentou mais. E outras colônias também que aumentaram mais. Daí teve uma época ali também, fizeram uma escolinha onde mora a Judita, ali o Mirso, né? Ali não trabalhou muito tempo aquela escola também, daí pararam. Aí veio o ginásio, aí começaram a centralizar tudo lá, né? Então o pessoal parou com as escolinhas do interior. Ali no terreno do Patrocínio, onde mora o Itamir, também tinha uma escolinha. Primeiro era de madeira pela cima da estrada, depois fizeram de material para debaixo, está lá o prédio ainda, até hoje, para quem quiser ver. Mas daí com o ginásio ali, puxaram tudo, né? Desde o pré até completar a parte do ensino mais alto um pouco. E eu nunca estudei. No ginásio ali quem estudou foi as 2 irmãs minhas, uma que está aqui e a outra que mora lá em Itajaí. Os outros também ninguém daí. Daí o pai colocou uma oficina ali em frente onde hoje está a bodega do Moisés Pepe ali. Ali a gente ficou 2 anos e pouco, 3 anos. Ela resolveu de vender tudo e daí foi onde a gente foi lá pro Fraiburgo. Naquela época nós tinha aqui Núcleo, festa de São Sebastião, Celso Ramos, a festa da Nossa Senhora dos Campos, que é a padroeira da comunidade lá, Frei Rogério, Nossa Senhora Aparecida, São José, e daí também tinha a festa do 1º de maio, do Dia dos Trabalhadores, que era feita no Núcleo Celso Ramos, onde se passava o dia inteiro se divertindo com tudo que era tipo de brincadeira, né? E futebol esse é normal até hoje. Vamos dizer que futebol não é festa, né? É eventos para arrecadar fundos. Mas as festas mais tradicionais eram essas. E tinha lá embaixo, que agora começaram de novo lá nos Rista, que era o terreno do falecido Lulu Rista. Sempre eles faziam rodeio, né? Era o único lugar que tinha rodeio, era ali. Outros lugares aqui, como já tiveram, o Adolfo fez ali na cancha, disse que parou, não sei. Então naquela época só tinha lá no... Hoje, então, ninguém sabe bem, mas a comunidade lá embaixo se chama Passo da Raiz, né? Desde que eu conheci lá, sempre é o Passo da Raiz. Tem gente que você fala, pensa que é lá, pra lá do Taquarussu, né? Aquele Passo da Raiz que vai lá, mas ali também é conhecido como Passo da Raiz. Daí ali tem o Taquarussu de baixo, mas lá do Taquarussu de baixo nunca fui em festa também, nada. Naquele tempo era pouca gente que moravam por ali. Daí depois tinha, como tem hoje lá, o Índio Galdino, assentamento, né? Naquele tempo era tudo fazenda. Era só gado, não tinha morador nenhum, nem capataz não tinha ali. O único morador que existia sempre lá era o balseiro, que transportava o povo de um lado do outro no rio. Só o balseiro, mais ninguém. Você saía dali do falecido Antônio Rister, do Lulu Rister, até na balsa você não via casa nenhuma, lugar nenhum. Era só a estrada mesmo e pronto. Foi usada bastante a balsa quando foi em 84 que deu a enchente e levou a ponte ali. Daí o pessoal daqui, a maioria mais perto, saía para Laumelo, Curitibanos. E o pessoal do Frei Rogério e outros aqui, daí pegava a balsa, né? Que era mais perto. Caso contrário, daí Fraiburgo.
Ponte Velha foi embora com a água. E tem um pessoal aqui do núcleo que tem aquela igreja dos protestantes, né? Que é dos já do falecido Ari Felt, do falecido Paulo Kohler e do Elemar Fleck, os outros ali, o pessoal que sempre também eles fazem a festinha deles, às vezes a gente ia na comunidade lá participar da festa da religião deles. Daí dos outros evangélicos por aí eu nunca fui, não participei nunca. A cultura deles era só a reza, a crença deles, mas eles não tinham o costume de vir fazer aquela insistência, né? Para você entrar na igreja. Você ser forçado para voltar para outro lado. Não, eles não te tiravam do teu caminho, né? Eles não desdenhavam a tua seita religiosa, né? Eles cumpriam com a deles, mas não forçavam você a passar para o outro lado. Meio que eles cumpriam e tentavam apresentar para alguém que se interessasse em entrar, mas não fazia com que entrasse porque foi forçado. Eles faziam essa parte assim, né? Que o povo não fosse forçado. Quem quisesse trocar, trocava. Quem não quisesse. Então teve bastante desse Jeová aí que as filhas deles casaram com católicos e abandonaram a seita deles e ficaram dentro da igreja católica. Teve católicas também, casaram com protestantes e passaram para outra igreja. Então aquela troca assim, mas caso porque entrou na família, né? E teve uns também que ficou cada um na sua. Você segue a tua, eu sigo a minha. Casaram, vivem junto, tudo, mas então na hora do crer em Deus, cada um ia crendo no seu Deus, né? Não tem aquela de, não, você tem que seguir agora aqui. Não era nada forçado. Como hoje a gente vê em várias seitas religiosas ali, que os pastores vêm e insistem e começam a empunhar medo e falar coisas que não existem na Bíblia, né? E eles não, eles eram tudo bem mais simples. O tempo que eu trabalhava fora, eu trabalhei muito tempo com aqui na colônia japonesa, né? Eu fiquei uns 6 anos lá na família que eu buscava. Não morava lá, eu só ia segunda-feira, sábado à tarde ou domingo, voltava em casa, né? Ia pros campos, mas sobre as comidas eu gostava bastante das receitas deles. Bolinho de feijão, o jiló, o quiabo, o broto de taquariçu, broto de samambaia, são comidas que vocês acho que nunca viram, né? E daí o peixe cru, né? O sashimi lá e outras comidas. Daí era a maioria normal, a carne, coisa assim. E o peixe seco também, que eles compravam a tainha, daí ponhava na sarga, deixava sargar ali uns 3 dias dentro da salmoura. Daí pendurava tudo num arame e deixava lá pendurado uma semana. Chuva e sol e deixava lá pendurado. Daí tirava dali, só guardava dentro de uma lata lá, iam ponhando sal. E daí quando queria comer, só lá tirava e comia. Não fritava, não cozinhava, nada. Era só, ele já estava cozido com a própria natureza, né? Cozinhava. O sal tirava a umidade. O sal tirava. E o tempo deixava seco, como se fosse assado. E o sal faz o osso do peixe sortar da carne bem simplesinho, né? A lembrança das professoras é que sempre foram as professoras legal. A gente também estudava direito, não fazia nada errado, elas não iam bater na gente, né? E a dona Justa sabia bem levar a piazada, conversar. Eu com a Zélia não estudei nenhum ano, mas com a dona Justa estudei praticamente as 4 séries, né? E a professora sempre ensinando bem, não era de estar cobrando muito.
Você fazia uma matéria errada, ela voltava a explicar, normal, tá, fazer pra você. E tem aqueles que às vezes você perde um pouco na matéria, né? Mas assim você tem tempo. Porque tem professores que vai te xingar quando você fez uma matéria meia-meia. Ou, não vou dizer que não fez, mas fez errado, né? Então ela te dava tempo para você repor a memória no lugar e entender a matéria que foi. No caso, a educação e o respeito era um pouco bem mais diferente, porque muitas casas que a gente chegava, os filhos não podiam ficar perto de onde estavam os pais e os vizinhos conversando, né? Tinha que ficar longe. E sempre os pais levar os filhos na igreja todos os domingos, e educar tanto na igreja quanto dentro de casa. Respeitar os vizinhos, respeitar os mais velhos. Não importava a idade naquela época, eles queriam que tanto você e você se respeitasse os dois, aqui ou lá, onde tivesse, né? Sendo amigo, não sendo amigo, sendo parente, não sendo parente, e onde se encontrar, se cumprimentar. E hoje em dia a maioria passa um aqui, outro ali, nem olha pra cara, né? Disso acontece bastante. Mas é aquela história da evolução, né? Mais corrido. Você tem que andar dia e noite para estudar, para trabalhar e fazer as coisas. Então tem hora que você não pode parar muito. Antigamente não, às vezes se encontravam na estrada ali, paravam 1 hora, 2 conversar. Hoje ninguém mais para conversar, quando muito só se cumprimenta, né? E aquele oizinho, tchau, né? Nem pergunta como é que tá. Daí às vezes você dá uma paradinha um pouco, perguntar alguma coisa, eu tô com pressa. Tem que ir ligeiro. Tem que ir lá, tô atrasado. Sempre atrasado, sempre apurando as coisas. Nas bodegas também, antigamente o povo se reunia mais nas bodegas, contar causa, e caso precisasse ajudar alguém da comunidade, né? Se estivesse precisando de um problema de saúde, ou às vezes problema meio financeiro também, se reuniam e iam ajudar o que estava precisando, né? Chegavam nos bairros, assim, no quinto, no baralho, conversar. Na época era difícil uma mesa de sinuca, mas daí começou de um ponto em diante, viu? A turma se entretinha mais, senão antes era um dominó e um baralho, mais nada. Que nem o meu nono saía da casa, ele não ia na igreja, era católico, mas enquanto rezavam o terço cedo, ele ficava tomando o café dele ali na frente do fogão. Quando saía o terço, ele saía de casa e ia lá pro Valdemor. O Valdemor tinha o bar, que eu contei, né? E lá ele não vinha almoçar e só vinha pra casa às 7, 8 horas da noite. Só no quatrilho, 3-7, triunfo. Coisa que vocês não sabem desse tipo de jogo, né? Que é com carta. O velho Lírio Furlan sabia. Os Bogo ali, os De Lourenço e os mais velhos ali, os Pilão, tem uns que jogavam também esses tipos de jogo. Hoje é na base do truco, uma cachetinha, né? Uma canastra de vez em quando. Um pouco, veio bastante povo de fora quando começou a colonização japonesa, né? Veio bastante gente de outros lugares para trabalhar. E uns foram ficando. E daí a população aumentou também de acordo com as famílias, que naquela época eram grandes, né? Então, como nós somos só em 9 irmãos, mas o Antonella era 11, Solete 10, 11 também. E aqui do Velho Bastião Xavier era 11, 12. Do Cisinane também era bastante gente, 10, 12 ali. Hoje é 2, 3, 4 no máximo, né? Cada família. E naquele tempo não, naquele tempo era bastante. Era piazada. Era um time de futebol por família. E
Ó, como tinha escolinha aqui, na escolinha aqui nós teve uma época ali de 50 alunos. Hoje, se pegar reunir da comunidade que vinha na escola ali, eu não sei se arruma 20. Pois é. Não sei se arruma 20. Naquela época tinha bastante piazada. Daí a turma vai crescendo e vem alguém de fora também, né? Gente em busca de serviço. O problema maior está entre, vamos dizer assim, a produção agrícola, né? Que tem muitos cantos ainda que está meio difícil para fazer o escoamento da produção e fazer a produção também. Então tem gente que não tem acesso ainda a toda a tecnologia de hoje para produzir como seria o necessário. E na visão do senhor, antigamente era mais fácil de fazer dinheiro ou hoje seria mais fácil? Eu acho que antigamente seria mais fácil de fazer dinheiro do que hoje. Porque hoje você faz um pouco de dinheiro, mas com mais dificuldade do que antigamente, né? Que antigamente já começava a trabalhar dos 10 para frente, já tinha gente que pegava para trabalhar. Que antes tempo você começava a trabalhar mais cedo, mais criança, e quando você tinha coisas para vender, então o custo era baixo, né? Hoje você vai comprar tudo que é necessário, fazer tudo que as leis exigem, então o custo é muito alto, você vai chegar no final, às vezes, com a renda mínima aí, de um 10%, nem isso. E antes não, antes você trabalhava um pouco menos, não usava nada de inseticida, acaricida, essas coisas, então sobrava mais para você, né? E hoje não, hoje sobra menos, porque você vai disponível da tua produção 80%, 90% talvez para a cooperativa, né? E para transporte, para gasto na lavoura, né? Antigamente se plantava milho, feijão, trigo, essas coisas, não usava nada de veneno, não usava máquina, né? Hoje se você colhe 150 sacos de milho num hectare, não sei se te sobra 30 sacos livre. Antigamente você plantava ali, né, que conhece uns 120 sacos, mas te sobrava uns 40, 50 ou mais, porque acontece que daí você não tinha custos para trás, né? Era só às vezes algum camarada para ajudar na hora de derrubar o mato, a capoeira lá para plantar, e depois na colheita. As limpas da roça naquela época até de foice, nem enxada, passava uma foice lá só para colher no limpo e pronto. Hoje não, hoje é 3, 4 vezes que você passa herbicida e tem custo de máquina. E o óleo diesel hoje está barato, que nossa, é uma dificuldade, né? Porque o óleo diesel no preço que está, eu acho que ele se torna 3 vezes mais caro do que a gasolina. Porque o diesel você gasta, por exemplo, que nem um carro. Aí tem essas caminhonetas de hoje que faz 8, 9 km, 10 com 1 litro de diesel, né? E um carro faz até 20, 18, 20 conforme o carro. E um trator também consome bastante óleo diesel, então ele se torna bem mais caro. Então você gasta mais do que, não vou dizer mais que ganha, né? Mas a tua margem de lucro é bem mais baixa. E o senhor lembra de alguma pessoa que foi bastante importante para a comunidade? Tipo, um líder comunitário aí que fez alguma coisa que é lembrada até hoje pelo senhor? Aqui na comunidade aqui nós tínhamos o seu Adolfo Soleta, que era um homem que sempre lutava e estava sempre na igreja organizando tudo, né? Podia mudar a diretoria
da igreja, das coisas ali, mas ele sempre era o linha de frente, né? O cabeça. Qualquer dúvida ou que, vamos falar com o Solete. Aí se reuniam, ele que dava mais as orientação, mais as coisas e como fazer, né? Que ele sempre tava lá e tava junto com a turma, né? Ele não desistia nunca. Primeira coisa é que se vocês pudessem evitar de comer bastante coisas assim que vêm com produto, comer coisas mais natural, que aí vocês podem viver um pouco mais, que não vou dizer não se divertirem, porque a diversão faz parte da vida, mas eu acho que a diversão, sendo uma diversão sadia, não tem problema. E sair evitando de usar aqueles fuminhos, né? Porque aqueles fuminhos matam mais ligeiro e te derruba. Então não ir na conversa de ninguém, porque isso aqui é bom, porque isso aqui é bom sim. Aí daqui a pouco você está perdido e não vê mais o mundo. Então não se jogar nesses vícios, né? Não vou dizer que não tomar um vinho lá de vez em quando. Para mim é a convivência com o povo da comunidade. E aqui a gente tem mais sossego assim, né? Sai mais livre, sai a hora que quer, volta a hora que quer, não tem ninguém incomodando. Aqui o vizinho não reclama do meu som alto, né? Ninguém fica falando, vou chamar a polícia, baixa o volume. Que nem a comunidade ali do Salto Corrente, eu conto, tem gente que acha que não, mas ó, quando você passa a ponte às direitas ali, que agora até tiraram o Pinos, ali tinha mais de 200 casas que trabalhavam na empresa. E hoje não tem mais, né? Acho que tem umas 4, 5 casas lá no Salto só. E a fábrica só estão fazendo a pasta, né? Não faz mais papel fino como fazia antes. Até aqueles rolos das bobinas tá tudo jogado lá fora, se não venderam já pro ferro velho. O pessoal trabalhava em 3 turnos na época, né? Cada um fazia 8 horas. A fábrica girava 24 horas, não parava. E assim que o dono da empresa morreu, trocou de dono, ó, parou tudo. O único lugar que os outros decresceu foi ali. O resto só cresceu. A cooperativa, ela era, na época então, quando fundaram o núcleo aqui, essa área, era um campo experimental de plantação de trigo, né? Então por isso tem o nome de núcleo tritícola. Vem do trigo. Vem do trigo. Então o pessoal, todo mundo plantava, a maioria só trigo. Então a cooperativa comercializava esse trigo para os colonos, né? Então não precisava você colher teu trigo e vender para um, outro vender para outro, não. Levava tudo na cooperativa, lá era feito o processo de secagem, né? Tirar a impureza, tudo, dali que saía os caminhão carregados. Daí a cooperativa também tinha o armazém, que servia tudo que era ferramenta e coisa para os agricultores. Tinha o açougue, que daí eles compravam, a cooperativa também comprava o teu porco, a tua vaca, para carnear, fazer lá assim. E vendia fora, né, na cidade. Então eles tinham os contratos nos mercados, para banha, para açougue, salame, e entregavam na cidade. Você não precisava sair daqui e ali vender o porco para um, para outro, para outro. Você engordava teu porco, ó, só ia lá ver, ó, tal dia mais ou menos. Então tinha que fazer, agendar, né, por exemplo. Você agendar, ó, para tal dia eu vou ter tantos porcos para entregar. Porque às vezes tinha porco bastante, né, daí às vezes tinha que esperar uns 15, 20 dias a mais. Então daí você entregava tudo ali. Lá eles faziam todos os processos e só ia lá acertar, receber. A cooperativa funcionava assim.
Era bom pra comunidade. Era bom para a comunidade. E tudo que você precisava tinha ali, né? Naquela época, a cooperativa tinha 2 trator, uma trilhadeira, um arado e uma grade para onde ia a máquina fazer o serviço para os colonos. Né? E os colonos não pagavam nem o óleo. A única coisa que pagava um pouquinho era 20% do valor do dia de serviço pro tratorista. Mais nada. Não pagava nada, era tudo gratuito. Você precisava bater teu trigo, não pagava. Você precisava bater um milho, não pagava. Então pesava, aí você podia ficar acompanhando a hora de secar o teu trigo, tirava do secador, pesava de novo para ver quanto que quebrou, né? Só que eles tiravam a umidade para saber quantos graus de umidade tem para controlar o horário de fogo, né? Naquele tempo o secador não era energia, era com fogo, a lenha. Então tantos graus de umidade vai ficar tantas horas. Tantos graus de umidade vai ficar tantas horas, né? Então se tivesse mais úmido fica mais tempo, tá menos úmido fica menos tempo. Porque se deixar tudo ao mesmo tempo, aquele mais enxuto vai torrar. Daí você já tem o trigo torrado. Então, estraga, né? Daí a comercialização do trigo era tudo assim, tudo por conta da direção da cooperativa. Que na época o presidente da cooperativa era o Sérgio Maciel, que era o presidente da cooperativa. O Paulo Koller era do conselho administrativo, o Elemar Fleck, o Bernardo Cardoso, o Luiz Cunha, o José Gasparinho ali, pessoal que era da direção, né? Conselho fiscal, conselho administrativo, gerente, era o pai. Daí, então tem que ter a direção para que só o presidente não faz sozinho, né? E só o diretor também não. Então tem que ter os outros que fiscalizam o que está dando de dinheiro, o que não está. Daí tinha também, tinha a granja, eles tinham as porcas reprodutoras ali e vendiam os leitão para os colonos. Naquele tempo você pagava, no caso hoje, R$1 por dia. Você pegava um leitão com 60 dias de vida, pagava R$60. Hoje, se você pegar um leitão com 60 dias, depende do leitão, você vai pagar 200, 300 pila. Paga por quilo agora, né? É mais por quilo. É quilo. Eles o ministério ali entregava por dia, né? No caso hoje você ia pagar R$1 por dia. Pegava um leitãozinho, então ali vamos dizer com 45, 50 dias já eles afastavam, desmamavam onde tá, né? Faz a desmama. Daí a partir dali, se fosse com 60, 90 dias, você ia pagar o valor, tantos dias tem um leitão, tanto você vai pagar.